faz a tabela para a Garrincha, saiu livre, penetrou, atenção, está no prolongamento da pequena área, agora bloqueada, apontou, gol! Sensacional, uma joia o gol de Garrincha, atirou quase no ângulo impossível o demônio da Copa Mané Garrincha. Sim, alvinegros, está no ar o Corneta 7, o podcast que fala exclusivamente sobre o Botafogo. Esta quinta edição, apresentada por mim, Rafael Corneta, terá também participações especiais do Thiago, do perfil Botafogueando, Gabriel Cardoso e do Daniel Browne, o Browne Fogo. Hoje a gente vai falar da tragédia anunciada de quinta-feira, consequentemente do novo técnico do Botafogo, Eduardo Barroca, e dos esportes que estão dando alegria para nossos corações alvinegros. E aí, rapazes, como vocês estão depois dessa semana um tanto conturbada, com sentimentos distintos, futebol, tristeza e raiva, outros esportes, alegria, né? Basquete e vôlei. Vamos começar com o nosso convidado. E aí, Brownie, beleza? E aí, irmão, um prazer aqui estar falando com vocês, muito obrigado pelo convite aí, sempre uma honra, né, a gente falar de Botafogo, independente da situação, né, até porque a gente já está bem acostumado aí a passar por problemas nos últimos anos, então é sempre um prazer aí, vamos bater essa bola aí. E aí, Thiagão, você que está sempre com a gente aí passando essa raiva, essa semana. Botafoguense tem que ser resiliente, né, cara? Tô rouco, talvez tenha sido de gritar tanto com o Zé Ricardo daqui de casa, mas agora é bola pra frente. E aí, Gabriel, você, como é que tá digerindo essa semana aí? Foi uma semana bem difícil, né? Da mesma forma que eu falei no nosso primeiro podcast, a gente sempre espera vir falar de coisas boas, mas não tem muito jeito, né? Vamos focar agora no que a gente vai ter pela frente, vamos debater aí essa última semana que realmente foi bem conturbada. Bom, vamos começar falando então sobre quinta-feira, esse desastre que foi, tragédia anunciada, na verdade. No Twitter, em todas as redes sociais, a gente já vinha falando sobre a situação do Zé Ricardo, se era ou não o momento da demissão dele antes do jogo da Copa do Brasil. E bom, fomos eliminados, consequentemente ele ia ser demitido, não ia ter jeito. Começando com o Brown. E aí, Brown? Sinceramente, na minha opinião, é até complicado a gente falar isso, mas eu não creio que ele fez aquela escalação séria, colocando Gilson, queimando Igor Castro no segundo tempo. O que você pode falar pra gente? Cara, assim, quando eu vi a escalação, e obviamente eu tomei um susto, porque eu vi antes da galera no geral, né? Que eu já fiquei sabendo um pouco antes e eu tava montando, né? A gente tem lá o nosso portal que é o Seleção Alvinegra, eu tenho meus stories, né? E naquele momento eu não podia divulgar ainda a escalação. Eu comecei a falar, cara, como que eu vou fazer uma análise, né? Antes de sair a escalação, porque uma análise com o Gilson de titular e com 3 volantes muda completamente o parâmetro daquilo que eu ia falar, né? E aí eu tentei, sei lá, cara, de alguma forma entrar na cabeça, né? Porque às vezes eu tento fugir um pouco do senso comum, né? Às vezes a gente analisa muito a questão como torcedor, né? Do nosso lado. E eu tentei, sei lá, analisar alguma resposta, né? Que eu achasse, assim, que eu encontrasse para justificar, né, o Jonathan, que vinha numa sequência boa de partidas, algumas um pouco abaixo, que é completamente natural, que é um garoto, né, que estreou há pouquíssimo tempo no futebol profissional, para a entrada do Gilson, que é um jogador que vinha muito contestado, né, e até hoje a gente não sabe, isso que é o mais grave, até hoje a gente não entende qual foi a explicação tática de posicionamento, de estratégia para a entrada do Gilson, que não comprometeu, né, que não comprometeu, na minha opinião. O Gilson foi o menor dos problemas nessa noite, mas eu acho que se o argumento foi a questão da experiência, né, eu acho que é pior ainda, né, porque você você além de tirar a confiança do atleta que você está barrando na minha opinião, sem o menor sentido, você está colocando uma carga emocional absurda, uma carga de responsabilidade enorme nas mãos de um cara que está vivendo uma fase ruim, que é o Gilson. Vocês concordam comigo? Sim, absolutamente. Mas o que acontece é que eu acho que foi a gota d'água de uma coisa que já estava errada há muito tempo, e eu não sei, né, se o Campeonato Carioca era parâmetro para um tipo de demissão, porque eu acho que demitir antes, né, da decisão contra a Juventude, talvez estabilizasse, só de qualquer maneira a gente já tá fora da Copa do Brasil, né, demitindo antes ou demitindo depois, né, com a saída do Zé Ricardo por conta de uma eliminação no Campeonato Carioca,
eu acho que o grupo não ia compreender muito bem, ia entrar quem? O Lazzaroni ia assumir logo de cara, e aí não ia ficar muito legal. Eu não sei se uma saída imediata às vésperas da decisão contra o Juventude na Copa do Brasil ia ser boa, mas a gente também não imaginava que o Zé Ricardo ia fazer tanta burrada em 14 dias, né? Eu vi um comentário no Twitter, né, que fala, o Zé Ricardo ele fez de tudo e conseguiu para ser o novo Gilson Nunes, né? Gilson Nunes, para quem não sabe, foi o técnico da final de 99 lá contra a Juventude, né? Então, o cara fez de tudo, sabe? E ficou até... É difícil dizer, né, cara? Porque a gente não tá falando apenas de um time fraco, né? De um time com investimento abaixo, cara. É um Juventude cotado para cair para a 4ª divisão, de acordo com a imprensa local, né? É um Juventude que estava desfalcado. Estava desfalcado. São 4 jogadores, né? Tem o Kaique Valdívia, o Lucas Pavone, o Anchieta, são alguns jogadores que estavam machucados, né? Paulo Sérgio também não jogou o segundo jogo. Então era um time misto do Juventude, que tinha 17 contratações novas para esse ano de 2019. Era um time completamente novo, era um apanhado geral de clubes, assim, é um mistão de clubes da Série C. É para isso que o Botafogo perdeu, sabe? Então, eu acho que o Zé Ricardo ele se esforçou, né? E sobrou para mim, né? Porque eu falei que não era para demissão do Campeonato Carioca, e aí a galera foi em cima. Mas eu continuo não achando, né, cara? Eu continuo achando que de qualquer maneira, cara, demitindo antes ou depois, a gente ia cair. Se não caísse, ia passar por muito pouco, né? Porque eu não sei se o Lazzaroni ia aguentar essa barra aí logo de cara na decisão com o Juventude, não. Deu tudo errado. Eu te entendo, cara. Mas é uma coisa que me assustou muito desde quando começaram a ter as notícias da provável escalação. Foi tentar entender o que o Zé Ricardo ia fazer, o que ele queria. Não sei se por ele ter tirado o lateral, tirado um zagueiro no jogo de ida, ele ia querer jogar com todos eles muito mais avançados, entender que o Gilson era melhor ofensivamente. O problema não foi o Gilson na partida, mas, mais uma vez, ele teve é o treinador que mais treinou na Série A e o time abaixo de um Juventude esfacelado, um Juventude desmantelado. Que tem em técnico casa... novo só um mês, né? O Marquinhos Santos continua só um mês. Exato. E em casa o Juventude no campeonato tinha sido o pior mandante, na verdade, no Campeonato Gaúcho. Ou seja, nem em casa eles estavam sendo fortes. É um vexame daqueles assustadores. Mais um, né? Bom. Com certeza. Bom. E aí eu acho que só emendando, acho que mais do que essa substituição com essa escalação com o Gilson, que ninguém entendeu, e aí a gente esperava que por ter a semana para treinar viesse com algo novo, e realmente o time no primeiro tempo não mostrou nada de diferente, apesar de ter tido um gol mal anulado e ter conseguido chegar ao gol. Eu acho que o pior de tudo, para mim, o que me doeu mais foram as substituições no segundo tempo. Na verdade, a demora para recompor o time, e aí você tinha no banco, né, um banco que, óbvio, a gente tem que falar, é completamente escasso, a gente tem muito poucas opções, mas que dentre essas poucas opções você tinha um Bochecha e um Ferrarez, que eram 2 jogadores ali que eram quem estavam mais maduros para entrar no jogo, ainda mais quando a gente teve um volante expulso, e aí também precisamos fazer uma menção honrosa à expulsão pífia do Alex Santana, né? Os 2 lances foram lances completamente infantis, ridículos, que comprometeram a nossa classificação, e aí até nos grupos de WhatsApp, quando ele tomou o primeiro cartão amarelo, eu falei que isso ia pesar, e aí não deu 5 minutos, ele conseguiu ser expulso de uma forma pior. Então, assim, eu queria muito ter encontrado o Zé Ricardo no aeroporto, não para xingar, também mais um papelão que eu não concordo da nossa torcida, mas queria muito perguntar para ele, cara, o que você pensou quando você me colocou o Rickson e o Igor Cássio, que mal foram testados no Carioca, né, num jogo decisivo de Copa do Brasil, a gente com 1 a menos, o jogo indo para os pênaltis. Assim, não dá para entender. Eu também não era a favor da demissão dele, falei isso no nosso primeiro podcast, mas com tudo isso que aconteceu nesse jogo, não tinha nenhuma outra... nada era possível a não ser a demissão do Zé Ricardo, não tinha outra alternativa, entendeu? Ele foi teimoso durante todo esse processo aqui no Botafogo, pelo menos nesse ano, né? E é uma coisa que ele já carregava com ele, essa teimosia e insistência com alguns jogadores, desde as suas passagens por Flamengo e Vasco. Ele quase
tirou o Coelhar do Flamengo insistindo com o Márcio Araújo, né? No sub-20 do Flamengo também, né? No sub-20 do Flamengo também ele tinha um único esquema, né? Que era o 4-2-3-1 e que às vezes atrapalhava o desenvolvimento do time. Pois é, e quando chega aqui ele faz isso, bota o Rickson na fogueira. Pode concluir. O Bochecha, depois da melhor partida dele, foi banco e quase não entrou mais. E o Ferraris, que vem pedindo passagem, estava sendo deixado de lado. Que bom que saiu, não aguentava mais. Vamos lá, vamos dar sequência então. Obviamente o Zé Ricardo ia ser demitido depois desse fiasco da Copa do Brasil e do Campeonato Carioca. O Botafogo contratou o Eduardo Barroca, que era nosso treinador de sub-20, foi campeão brasileiro, foi para o Corinthians. O Botafogo teve depois que demitiu, qual foi o técnico que ficou entre o Tigrão e ficou entre o Barroca? Quem foi o técnico demitido, vocês lembram? Entre o Tigrão e o Barroca. Que aí o Botafogo foi o Jair que saiu para o Santos. Foi o Jair que saiu para o Santos. Perfeito. Aí o Botafogo preferiu ficar com o Tigrão, outro fiasco. E aí o Barroca acabou indo para o Corinthians. Agora ele volta, vários nomes foram especulados, né? O Thiago Franklin falou até que o Luxemburgo foi especulado lá dentro do Botafogo. E a gente acabou mesmo ficando com o Barroca. Na minha opinião, sinceramente, entre ele e o técnico do Defensa e Justiça, eu prefiro ele porque ele conhece o elenco, conhece o futebol brasileiro. Gabriel, tem alguma opinião sobre? A torcida em massa gostaria do treinador do Defensa e Justiça, né, o BKSS, mas veio o Barroca mesmo. Acho que dentre as opções que a gente tinha, as boas opções não eram viáveis, né? Na minha cabeça o Dorival talvez fosse o melhor nome, mas financeiramente me pareceu inviável. E aí dentro da viabilidade, a diretoria do Botafogo sempre opta pelo mais fácil, e o mais fácil dessa vez foi realmente trazer o Barroca de volta. Acho que é um treinador capacitado, não dá pra gente falar se hoje ele vai conseguir assumir, dar o padrão que a gente precisa, mas é um cara estudioso, é um cara que conhece o Botafogo, e o que mais me preocupa nisso é que não foi uma unanimidade interna, né? A gente sabe que estão rolando diversas discussões em relação a isso. Uma grande parte da diretoria realmente preferia um técnico mais experiente. Tivemos aí problema com o Carlos Eduardo falando algumas coisas hoje, mas enfim, eu acho que o que pesou mais nisso foi a parte financeira. Acho que para a gente trazer um técnico mais cascudo, mas que com a certeza de que não daria uma solução para a gente, a diretoria foi na opção de trazer o Barroca, que é uma aposta embasada, vamos dizer assim, né, por todo o passado que ele teve dentro do clube, o bom trabalho que ele fez no Sub-20, e nesse momento em que o nosso orçamento, né, caiu mais ainda, e que a gente esperava chegar nas oitavas da Copa do Brasil e não chegamos, a opção foi realmente optar pelo mais barato, vamos colocar assim, mas longe de ser unanimidade dentro do clube. Brownie, você que está por dentro aí mais do bastidor, a gente sabe que a situação do Botafogo é calamitosa, né? Salários atrasados, sem perspectiva de nada. Que clima você acha que o Barroca vai ter dentro do clube, já que ele é um técnico novo, de repente pegar uma sequência ruim, ter que administrar Diego Souza? O que você acha? Eu acho que o grande perigo é esse início, né, acoplado ao que é a realidade do futebol brasileiro, em que você tem que primeiro conquistar resultados para depois ter tempo de trabalhar e conseguir mais resultados, né? Um pouco contraditório, né? Geralmente o resultado ele vem através do trabalho, mas com a situação eu diria que é o nome ideal num momento completamente delicado, né? Eu acho que para o momento o Largue também seria a ótima opção, né? O Thiago Largue, que é ex-treinador do Atlético Mineiro, para quem não sabe, ele passou pelas categorias de base, pela análise de desempenho, né, na comissão técnica do Botafogo lá em 2010, né, trabalhou junto com o Jair Ventura, isso. E é um cara que fez um ótimo trabalho no Atlético Mineiro, né, apesar de ter sido demitido por conta de uma utopia aí na decisão da diretoria do Galo, que queria o time brigando pelo título, demitiu o cara na 4ª colocação e brigando e com o melhor ataque da competição, né? Então, era uma boa opção também. E, cara, sinceramente, às vezes eu vejo as pessoas reclamando da questão de técnicos cascudo. Eu acho que essas palavras, essas expressões meio clichês no futebol, elas são muito mal definidas, né?
Eu particularmente, é um ponto de vista meu, os dois técnicos que não são da nova geração e que assumiram times que deram certo e conquistaram títulos, né? Vídeo Renato Gaúcho no Grêmio e o Filipão no Palmeiras, eles já tinham um processo de trabalho em andamento antes disso. Eles não pegaram terra arrasada, né? Vale lembrar que o Roger Machado era o técnico do Palmeiras e o Palmeiras também tinha o legado do Cuca, que foi campeão brasileiro em 2016, né? E o Filipão assume e consegue ele conduzir o vestiário com opções assim vastas assim dentro do elenco do Palmeiras que a gente conhece. O Renato Gaúcho também pegou um belíssimo trabalho ali em sequência do Roger Machado, ou seja, você tinha ideias definidas de jogo. No Botafogo, o que é que um Luxemburgo ia pegar assim de ideia definida? Ele ia pegar a terra arrasada, né? Um Luxemburgo que não faz um trabalho decente há anos, né? Quase uma década. E um Luxemburgo que faz que também custa assim cerca de R$500 mil por mês, 600 mil por mês, né? Custou caro ao esporte, né? Fez um trabalho péssimo no esporte. Um Marcelo Oliveira, né? O pessoal pedindo Marcelo Oliveira, eu acho que beira loucura. Eu acho que isso não sou eu que estou falando. Eu acho que assim, quem conhece, conheço jogadores, né? E até membros de comissão técnica que falam, cara, Marcelo, os métodos de treino do cara não adianta. Foi campeão brasileiro, parabéns pra ele, legal, tinha um ótimo time nessa campeão brasileiro no Cruzeiro, mas é aquilo, cara, título não é garantia de nada, né? A gente viu no Internacional, depois que o Argel foi demitido lá em 2016, cheguei a dar esse exemplo, né? Veio nessa questão de técnico linha dura, pulso firme e tudo mais, foi no Celso Roth, caiu. Né? Aí agora o Odair Helman ajeitando a casa, Fábio Carilli depois da saída do Tite ajeitando a casa no Corinthians. Então são alternativas, cara. Eu acho que velho não é sinônimo de inteligente, né? Não é sinônimo de resultado. Não importa se o cara tem 60 anos ou se ele tem 25, importa se ele entende de bola e consegue passar esse conhecimento para os jogadores de maneira adequada, né? E eu acho que o Eduardo Barroca, o problema é justamente o Botafogo, né, nesse momento. Não é o profissional, muito pelo contrário, profissional muito capacitado, cara. Muito capacitado. Né? E que tem um estilo de jogo que me agrada. E que há muito tempo a gente não vê no Botafogo. Que ele tenta, de fato, jogar futebol. Né? Uma coisa bem parecida com a do Fernando Diniz. Não sei como é que ele vai tentar viabilizar isso no futebol profissional. Como interino no Bahia, ele já tentou aplicar esses conceitos. Né? E conseguiu, de certa forma, num dado momento, como interino lá em 2011, 9 jogos, ele conseguiu 7 vitórias. Né? Não é certeza de absolutamente nada. A gente não pode ser... O Sidorf não pode ser certeza aqui, cara. A gente teve o Sidorf como nossa camisa 10 e a gente não teve resultado, né, efetivo. Verdade. Então o problema é o Botafogo, né? Não é necessariamente o profissional que chega. Porque o profissional, eu deixo assegurado, né, que ele é muito qualificado. É um cara que conhece... os nossos jogadores das categorias de base, que até hoje são muito mal aproveitados daquele time de 2016, podem voltar a render ou render ainda muito mais do que já renderam. Só que agora, eu concordo muito com o que vocês falaram aí da questão dele precisar de resultado no início. Se ele começar perdendo, empatando, tendo resultados ruins, aí a coisa desanda, cara. E aí, se ele for demitido, o meu temor é que o Botafogo vá atrás de Marcelo Oliveira. Aí eu acho que é risco de queda, de fato, né, se o Eduardo Barroca. Então tudo depende desses resultados iniciais. Aí eu acho que os jogadores eles vão ter que abraçar a causa. Agora, na minha opinião, é a conversa que tem que acontecer. 2 jogadores que foram revelados, né? Por exemplo, o Bochecha, o Anderson, Marcelo, Fernando, Marcinho, todos esses jogadores que foram revelados nas categorias de base do Botafogo, chegarem para os jogadores mais experientes e falarem desse professor aí que entendimento de jogo ele tem. E se a gente for na dele, a gente vai progredir, né? Se não houver um entendimento, se os jogadores não abraçarem a causa, eu fico muito preocupado realmente com o futuro do Botafogo. Eu acho que ele vai ter que ter muita sorte, ele vai precisar ir. Thiago, algum temor sobre o Barroca? Não, pois é, cara. A ventilação do nome do Marcelo Oliveira me assusta. O cara ficou quase 10 jogos sem sequer marcar um gol na temporada passada pelo Fluminense. Uma coisa ridícula. Ele é amigo pessoal do CEP, o nome dele sempre vai ser ventilado quando cair algum técnico aqui. Tipo, desculpa burlar o raciocínio de vocês aí, foi mal, cara. Tem problema. Mas o que eu não sei se é questão de amizade, mas eu acho que o Botafogo ele não consegue se desgarrar do passado. Isso serve até do Barroca, né? Barroca, na minha opinião, foi uma decisão acertada, mas é um cara que está remetido ao passado do Botafogo. Thiago Largue é um cara que está remetido ao passado do Botafogo lá em 2010.
quando o Valentim saiu, o CEP sugeriu o Milton Cruz. Milton Cruz foi jogador do Botafogo na década de 80. Então é passado. Quando pedem também. Jair voltando. A própria torcida faz Jair, isso. Marcos Paquetá, que é amigo do Anderson Barros, então tá sempre remetido ou ao passado do clube ou à lista de contato próxima dos caras que estão gerindo o clube. Isso é muito preocupante. Desculpa interromper aí, Thiagão. Isso é verdade, cara. Mas, pra mim, decisão acertada. O BKSS também seria aposta, mas a gente sabe como a torcida do Botafogo funciona em relação a gringo, né? Você bota um nome Fernandes no depois e tá tudo bem. Mas por 600 mil reais mês, 150 mil dólares, que sejam, também não faz o menor sentido. É um passo absolutamente maior que as pernas. O bom do Barroca é que se você pega a escalação do time campeão de 2016, você vai ver lá, do elenco atual do Botafogo, o goleiro Diego, o Marcinho, o Marcelo, o Canu, o Bochecha, Matheus Fernandes saiu do Palmeiras agora, o Gorni tá retornando de empréstimo, aí ele joga o Ellerson, o Fernando, o Constanza, o Igor Cássio, o Rickson, o Henderson, são basicamente mais da metade do time do Botafogo que tá com o elenco enxuto para essa temporada. Então, eu vejo como positivo, é um cara que se entende muito das divisões de base, mas não só isso, porque no profissional ele já foi auxiliar técnico em diversas oportunidades, e quando ele teve a oportunidade de ser técnico, ele fez 9 partidas, que não é pouca coisa, foi o técnico mais novo a ganhar uma partida no Campeonato Brasileiro, e em 9 jogos pelo Bahia, como o Brown falou, foram 7 vitórias. Não é um número para se ignorar, né? Isso aí. Galera, vamos falar rapidinho de CEP. Nosso tempo está encerrando, mas dá tempo da gente tratar desse assunto. Hoje, mais uma vez, ele deu uma declaração polêmica, falou que não estava de acordo com a contratação do Barroca. Está se mostrando um grande traidor aí da gestão mais Botafogo. Ele abandonou o barco. Uma boa parte da torcida gosta dele, até eu mesmo vou fazer essa meia-culpa, eu também gostava bastante dele. Só que não dá para defender as últimas atitudes no mandato dele, né? Enquanto ele era presidente. Eu vou começar com o Gabriel, porque eu sei que ele nutre essa paixão pelo Carlos Eduardo Pereira sobre essas últimas declarações. E aí, Gabriel? Cara, então, como a gente já vinha conversando há muito tempo, até antes dele, enquanto ele ainda era presidente do Botafogo, eu sempre achei o Carlos Eduardo um presidente que se escondia atrás das desculpas, né? Eu sempre achei que ele buscava as muletas em que ele conseguia se manter em pé. Óbvio que foi um presidente que institucionalmente nos ajudou muito em relação ao pagamento de dívida e austeridade fiscal e financeira, assumiu o clube numa situação delicada, mas eu esperava muito mais dele. Essa politicagem ficou clara ainda na sua gestão, quando ele deu, junto da mudança do estatuto, em que ele criou o sócio lá com direito ao voto, que a gente até hoje não tem ninguém cadastrado nessa modalidade, que todo mundo, quando divulgou, sabia que ia ser um fiasco. Ele colocou 18 beneméritos juntos, então, enfim, foi um cara que sempre esteve muito ligado à política do Botafogo, e não quero me estender muito mais sobre o passado, acho que é só mais uma prova do quanto ele precisa do Botafogo para fazer política. Isso tudo começou, essa briga dele com o Nelson Mufarrege, começou com a demissão do Antônio Lopes, né? O CEP era completamente contra a contratação de Anderson Barros, então desde esse tempo as rusgas entre eles ficaram maior, mas enfim, a gente precisa entender que foi ele que colocou o Mufarrege lá dentro, né? É complexo agora você 1 ano e 4 meses de você romper, aí ele não larga a vice-presidência, mas larga o mais Botafogo. E aí, ele agora é um vice-presidente que não é mais consultado, hoje deixa claro que não foi nem consultado para a contratação do novo técnico. Então, enfim, qual é o papel dele agora lá dentro? Ele continua tendo voz ativa, não continua? Então a gente não tem mais um vice-presidente, é isso? É um cargo que vai ser figurante? Quais vão ser os novos rumos do departamento de futebol? Nelson Mufarrege sozinho é capaz de conduzir o Botafogo para o patamar em que a gente deseja? Para mim já está meio que claro que não. Mas enfim, acho que é uma situação que o próprio Carlos Eduardo criou
e que agora eu acho muito fácil você sair de cena e começar a atacar, ainda mais num momento conturbado, pós-eliminação, um momento em que a gente precisava unir esforços para tentar fazer um Botafogo mais forte, porque a gente sabe que agora o dinheiro que já era escasso vai estar muito mais escasso, que o time é limitado e não vamos conseguir trazer grandes contratações para o brasileiro. Então, uma briga entre presidente e vice-presidente, a gente começa a desenhar um cenário que está longe de ser animador. E aí, Desculpa, Rafael, mas só um adendo, na verdade, é isso que o Gabriel falou. É uma coisa que a gente sempre percebeu do CEP, né? Ele sempre gostou muito de aparecer. Quando ele era presidente do Botafogo, era o tempo inteiro criando confusão com a imprensa ou com o Flamengo, ou enfim. Sempre que ele teve uma oportunidade de aparecer, ele foi lá e apareceu. E essa talvez seja uma das principais diferenças para o nosso atual presidente. Sobre o que o Gabriel falou aí da politicagem em relação ao sócio-torcedor, essa semana eu estava numa conversa com um dos membros da Mais Botafogo e ele foi claro e expresso sobre o programa de voto a sócio-torcedor. Ele me falou, e eu tenho os prints disso para quem precisar, que acha que é errado, porque os torcedores não estão lá no dia a dia do clube e não deveriam ter o direito de votar. É assustador, é bizarro. Então o CEP tá mais uma... essa situação? Pode terminar, Thiago, foi mal. Para mim o CEP está sendo mais uma vez oportunista, né? Politicamente falando. Brown, quer comentar sobre o CEP? Cara, a questão é a seguinte, né? Eu, assim, respeito totalmente a história de alguém que está ali há muito tempo, né? Em questão do estatuto do Botafogo, né? Prestando serviço e tudo mais. Entretanto, né? Eu até posso concordar com o Carlos Eduardo quando ele diz que há um risco na questão do Eduardo Barroca, mas é o mesmo risco que a gente tinha na contratação, por exemplo, do René Simões, lá para a segunda divisão, que era um treinador que estava parado e que assumiu uma barra absurda do Botafogo, precisando voltar à elite do futebol para não simplesmente acabar, né? Como foi arriscado também trocar do nada de técnico e colocar o Ricardo Gomes, que também estava parado, e aí deu certo. Como era arriscado, efetivar o Jair Ventura com o Botafogo na zona do rebaixamento em 2016, e deu certo. São apostas que um clube financeiramente precário tem que fazer. E está precário, né? Engraçado que ele diz que por conta da situação não dava para arriscar tanto. Mas como é que ele pensava em arriscar se o problema é financeiro, né? Contratando um técnico, um medalhão que custa $500 mil por mês, 600 mil por mês, não tem como, né? Já com solução também, né? Já com 250 mil por mês para o Zé Ricardo já estava apertado, imagine para um cara que ganhasse mais, né? E outra, se a situação está financeiramente ruim no Botafogo, muito Carlos Eduardo Pereira tem parcela de culpa nisso, com a quantidade de maquiagens financeiras que teve aqui no seu mandato, às vezes até necessárias em termos de adiantamento de cotas de TV, né? Tava faltando dinheiro, você adianta a cota de TV, mas agora você tem que fazer um planejamento para que você consiga sobreviver ao longo dos próximos anos sem essa cota que você adiantou. E isso ele não fez. Por que ele não fez? Porque ele sabia que ele não ia estar lá no poder. Creio eu. Né? E aí a bomba passa por uma rede e é aquilo. Ele reclama aí para mim que é o mais bizarro, né, em relação à opinião dele. Ele diz que tem que haver uma revisão, que ele quer o afastamento não sei se ele disse afastamento, mas ele não está gostando, né, do mandato aí do Noronha como vice-presidente de futebol e do gerente Anderson Barros. Perfeito, ninguém está gostando do trabalho. Mas agora, vamos lá. Eu chego com você, rapaziada. Vamos nós quatro aqui. A gente decide fazer não vamos fazer uma comida aqui. A gente quer fazer um prato aqui para geral comer. E aí vocês falam, Daniel, bota quanto de tempero? Tá maneiro? Bota açúcar, bota sal, bota o molho, a carne fica quanto tempo? Assim, 45 minutos. Eu falo, não, tudo perfeito, tudo certo. Aí eu vou lá, provo a comida e falo, pô, tá uma merda essa comida que vocês fizeram. É isso que ele tá fazendo, né? É isso que ele tá fazendo. Porque ele sinceramente, ele participa do processo de escolha, né? Ele é o vice-presidente do clube, então ele fala que ele não participou do processo de escolha de Anderson Barros e Gustavo Noronha, né? Eu acho meio difícil, então ele aprovou. Né? Se ele não participou, é por incompetência. Não, se ele não tivesse aprovado, ele falava lá atrás, né? Falava, gente, não aprovei, né? Mas ele não falou.
né? O que me leva a crer que é oportunidade, é a famosa esquiva política, né? Não tenho nada a ver com isso, ideia errada não fui eu, né? E aí eu vou pro discurso, né? Ele quer a saída do Gustavo Noronha, né? E aí eu te pergunto, né? Por mais que eu também ache que o Gustavo Noronha não entende nada para ser o vice-presidente, por mais que ele seja, sinceramente, cara, o Gustavo não é má pessoa, né? Ao contrário de algumas pessoas que estão lá dentro do Botafogo, o Gustavo não é uma má pessoa, ele é até um cara bem educado, bem receptivo quanto a ideias, mas não é um profissional de futebol. Gente, é que nem a gente aqui, que é torcedor do Botafogo, entrar lá. Por mais que a gente goste de futebol, acompanhe, a gente não é profissional do mundo do futebol. Para a gente entrar lá, a gente teria que fazer um gerenciamento, um curso, uma profissionalização, coisa que nenhum de nós aqui tem, e ele também não tem, ele é advogado, né? Então, iria sair ele e entrar quem? O Kaká do Remo, né? Kaká do Remo. É um cara do Remo que era o vice-presidente de futebol na era CEP inteira, sabe? Então, quem entrar no lugar dele? Ia ser o Anderson Simões, que é o vice de estádios, que também não é profissional, ia ser outro cara do Mais Botafogo. Então, esse que é o grande problema. E aí o CEP, eu bato na tecla, o que a gente quer não é só a saída do Gustavo Noronha, mas é um cara profissional da área do futebol, coisa que não vai acontecer se o CEP estiver no comando. O próprio Carlos, cara, vou repetir, eu coloquei o print hoje no meu Instagram, né? Em que ele diz, né? Ele responde um torcedor que pede profissionalismo, pede profissionais à frente do clube, e ele diz assim: o Botafogo é uma instituição sem fins lucrativos. Você caiu nessa de dirigente remunerado. Isso não existe. Ou seja, ele gosta de amadorismo. Ele se orgulha do Botafogo ser uma instituição sem fins lucrativos, ser uma instituição amadora e que não tenha profissionais do futebol sendo remunerados para exercer tal função. Uma opinião dele, beleza, uma opinião dele, respeito, né, por toda a história que ele tem no clube. Mas isso não condiz com a realidade que a gente vive. Não condiz. Né? Não dá para. Então, eu fui oportunista e no momento em que a gente não pode ter esse tipo de turbulência política para que a gente arme um terreno bacana, para que um treinador capacitado pegue jogadores que, por mais que não sejam os melhores do país, muito pelo contrário, né, muito longe disso, mas pegue jogadores que tenham lá a sua capacidade. O Botafogo não tem, tá longe de ser ali, na minha opinião, um trabalho bem feito, candidato a rebaixamento, né? Com as peças que tem. O Botafogo tem um bom goleiro, o Botafogo tem uma boa dupla de zaga, tem alguns jogadores inteligentes no meio, tem uma dupla de ataque de nome, assim, de alto nível, que é o Eric e o Diego Souza. Então dá para fazer uma campanha digna, pelo menos aí agora, nesse início de trabalho do Eduardo Barroca. Mas se não houver estabilidade, se o ego de algumas pessoas prevalecer, vai realmente ficar complicado. Carlos Eduardo Pereira não tem, na minha opinião, moral nenhuma para falar de renovação quando ele diz que ele se orgulha de ser amador. É isso. Galera, vamos falar agora rapidamente sobre o que dá alegria para nós botafoguenses atualmente, que é o nosso basquete e o nosso vôlei. Ontem a gente foi campeão da Série B, né, do voleibol, e ano que vem a gente está na Superliga. Já o nosso basquete, quinta-feira, segundo jogo contra o Pinheiros, lá em São Paulo. O primeiro jogo foi até estranho, eu estive lá em General Severiano, e estranho que eu digo que a gente ganhou com certa autoridade do time paulista. Sem sofrimento, e Botafogo é estranho. Sem sofrimento. Exato. Foi até bom te deixar para gravar hoje, na segunda, porque eu estava sem voz de sexta-feira, que a gente fica azucrinando o time adversário. Gabriel, Thiago, Brown, quer comentar bem brevemente sobre os outros esportes? O vôlei é uma coisa sensacional, né? Eu sempre trabalho muito bem feito do Botafogo, dessa vez para voltar. No ano passado tinha batido na trave, ficado com o terceiro lugar. E esse ano um projeto estruturado, trazendo o Lorena, captando investidores para fazer o pagamento do salário do Lorena. E aí, enfim, coroando agora em uma forma de homenagem ao Bebeto de Freitas, que foi 11 vezes campeão consecutivo, 11 vezes consecutivas campeão carioca aí pelo Botafogo, né? Que bom, voltamos à elite. Alguém quer fazer um comentário sobre o basquete? Não, eu queria primeiro parabenizar principalmente ao Glaucio, que é o diretor de esportes gerais, que abraçou essa ideia de esportes olímpicos no Botafogo desde que o CEP assumiu. É um cara que é meu amigo pessoal e sei o quanto ele se dedica a isso, e a gente está colhendo os resultados.
que muitas vezes ainda são contestados, mesmo dentro da própria diretoria do Botafogo, mas hoje é o que dá alegria pra gente. Eu tive com ele no final de semana e deixei bem claro que o basquete e o vôlei salvaram um pouquinho a nossa semana, né, se é que é possível falar isso, mas trouxeram pra gente de volta a grandeza do Botafogo, foi a exposição positiva da marca que o futebol não consegue expor há muito tempo, e agora é batalhar para que a gente consiga manter as modalidades, se possível começar a crescer com o feminino também, manter ambas as modalidades independentes, sem depender de futebol, e a gente já está caminhando, estamos muito próximos disso. Então, acho que os resultados são, principalmente do basquete, né, são acima da expectativa. Conseguimos um patrocínio mais forte esse ano, que montamos um time mais forte, estamos caminhando bem, fizemos um bom primeiro jogo contra o Pinheiros, e a tendência é que a gente, óbvio, não dá para exigir classificação, mas, nem título, nem nada do tipo, mas tá bem feito. E o vôlei também no ano que vem é fortalecer e que a gente consiga fazer uma Superliga digna. Então, acho que se tem algo para a gente se orgulhar são dos nossos esportes olímpicos, e o trabalho está sendo muito bem feito. Que tenha vida longa, porque a gente sabe que entra diretoria, sai diretoria e acaba os projetos sendo encerrados. Então, que a gente consiga dar continuidade sem que isso prejudique o futebol, que obviamente é o carro-chefe do clube. Bom, é isso, galera. Nosso tempo se encerrou, acabou. Infelizmente, a gente poderia ficar mais aqui, né? Foram quase 40 minutos. Eu quero agradecer ao Gabriel, ao Thiago novamente, que sempre estão batendo ponto aqui no nosso podcast. E também agradecer a presença do Brown, é a primeira vez que ele participa. Espero que participe mais. Brown, dá um recado aí, fala das suas redes. Faz até, se duvidar, Orkut ainda. Mas a gente vai tentando se virar, né? Só para fazer uma adenda aí sobre o basquete e o vôlei, né? É engraçado como o futebol ele acaba prejudicando tanto a semana, porque a gente estava tão animado, né, para ir no basquete na sexta-feira, estava marcando, e aí a galera desistiu, né, por conta da quinta-feira que a gente teve. Exatamente. E aí a gente teve um ginásio bem mais vazio, né, que a gente poderia ter, né? É uma pena, mas salvaram, né? No basquete. Essas situações, elas salvaram aí um pouco da nossa semana, com um trabalho que vem sendo muito bem feito, de maneira bem cautelosa. Eu acho que a torcida pode extravasar um pouquinho no basquete e no vôlei, o que ela já está um pouco cansada e desgastada, né, saturada no futebol. Eu vejo uma torcida muito mais paciente, por exemplo, com o vôlei e com o basquete, do que com o futebol, por motivos óbvios, né? Quando o Botafogo está perdendo, a torcida não vai no vôlei, no basquete, no ginásio, a gente não vai, a gente apoia, a gente continua cantando e a gente continua cornetando os adversários, né? É uma diferença da torcida do futebol para do basquete e do vôlei que eu acho muito interessante em termos de comportamento. Mas que bom que a gente vem crescendo, e vale lembrar, o único clube grande no país, campeão da elite, né, brasileira, nos 3 esportes, basquete, vôlei e futebol. Né? Isso que eu acho muito bacana, que foi um dado até de um jornalista do Extra, que é o Thales, que eu vi no Twitter, que é um levantamento bem bacana. Mas, de resto, cara, quero agradecer bastante a vocês aí. Eu também já tinha um projeto desencadeado aí com um podcast em dezembro, mas aí pela falta de tempo, monografia e tudo mais, e até as coisas que eu já faço aí do Instagram, do Twitter e tal, eu já estou adiando um pouco, empurrando um pouco com a barriga. Bom que eu aprendo um pouco com vocês aí sobre essa plataforma que vocês estão mandando muito bem, e que a gente possa progredir juntos, que eu possa voltar aqui para comentar mais sobre o Botafogo com vocês, e obviamente quando eu fizer algum tipo de programa lá, eu chamo todos vocês lá para a gente trocar essa ideia lá também. Tanto no podcast quanto no Insta, né? Para quem está acompanhando aí, pode me seguir lá no Insta, que é o Brownie Fogo. E no Twitter tem o Brownie Oficial, no YouTube, Daniel Brownie Oficial, que é o canal que a gente vai falando sobre tudo aí. Muito obrigado a todos aí pela força e parabéns aí pelo projeto, que está muito maneiro. Valeu, Brownie. Thiago, mais uma vez agradeço a presença, mas alguma última mensagem, bem rapidinho? Eu que estou honrado mais uma vez de estar aqui com vocês. Só para relembrar o pessoal que a promoção continua rolando lá no perfil, né, Rafael? Lá no meu perfil tem um post valendo aí um sorteio de um kit de copos do Fogão. E é isso aí, vamos juntos em busca de dias melhores para o Alvinegro. E aí, Gabriel, muito obrigado mais uma vez pela participação.
Valeu, pessoal. Tamo junto. Espero amanhã, 2h15, né? Apresentação do Barroca. Espero que ele já chegue treinando bastante esse time, mostrando tudo que ele entende sobre tática, porque a gente vai precisar. E vamos torcer aí no vôlei basquete. Beleza, galera. Agradecer a todo mundo que escutou até aqui. E é isso. Segunda que vem a gente volta para comentar, falar mais sobre Botafogo. Um abraço, saudações alvinegras para todo mundo.